Por que o Brasil é o país das leis que não funcionam? E aí, você concorda com essa argumentação? Vamos estudar a partir da história do direito e as influências dos direitos ao redor do mundo no Brasil? Com isso, nós vamos entender o porquê que essa frase é tão comum e porquê que de vez em quando a gente ouve ela. Bom, se você ainda não acompanhou, nós temos uma série de vídeos que estamos passando aqui nesse canal. E se você não assistiu o vídeo anterior, talvez você não consiga entender muito do que nós vamos falar nesse vídeo. Então, volta lá, que é rapidinho, para você voltar aqui e a gente dar seguimento. Vamos lá? Meu nome é João, sou advogado, sou professor na área do direito, sou professor de História do Direito. E, além de bacharel em Direito, sou também licenciado em História e tenho mestrado em História aliado e atrelado às teses de História do Direito. Sou um estudante do Direito, sou um estudante amante da História e amo o que faço e tenho paixão no meu coração por isso. Tá a fim de aprender um pouquinho comigo aqui sobre por que dizem que o Brasil tem essa teoria de que as leis não funcionam? Vem comigo! Nós temos duas heranças, e no geral ao redor do mundo, existem duas heranças constitucionais e também heranças históricas que regem a forma de pensar direito. Nós temos uma maneira que é a maneira que vem do direito romano e é a maneira pelo qual nós, através de Portugal, que foi durante um tempo dominada por Roma e sofreu influência do direito romano, e Portugal trouxe esse direito para cá, para nós, como nós vimos no último vídeo. Esse direito tem um nome, se chama Civil Law. O mundo, no geral, é regido por duas formas de ver o direito. Uma é um pensamento que se chama Common Law e uma se chama Civil Law. E eu vou te explicar um pouquinho das duas teorias e por que elas chegam ao nome que nós demos para esse vídeo. Preste atenção nisso. Vou te explicar primeiro o sistema Common Law. Common Law é uma teoria que principalmente vem com heranças do direito norte-americano, que vai pensar da seguinte forma: olha só, nós entendemos que o direito muda de acordo com a sociedade. Então, quem faz as regras do direito, as regras do jogo, é a própria sociedade. Então, por isso, o direito será regido pelo costume. E esse costume é quem vai criar jurisprudências e leis. Pensando assim, se você olhar, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos, que é da onde principalmente vem o maior berço dessa filosofia de pensamento jurídico, são poucas leis na Constituição, são poucos artigos, aliás, e temos muitas jurisprudências. O que são jurisprudências? Análises jurídicas que foram chegadas e tomadas decisões a partir de um caso concreto de análise. E às vezes, dali daquela jurisprudência, acaba virando uma lei. Você percebe a linha de raciocínio disso? É como se nós disséssemos assim, aconteceu algo, a gente vai analisar o fato concreto, esse fato concreto vai gerar uma jurisprudência e aquela jurisprudência vai ajudar para que outros casos sejam julgados daquela forma também. E às vezes, dependendo do número de vezes que isso ocorre, isso vira uma lei. E uma lei nasce a partir do costume de um povo, de uma decisão que foi sendo gerada várias vezes. Muito em linhas curtas, Common Law é isso. Common vem de costume. Law, lei. Costume da lei. Por outro lado, existe uma outra filosofia chamada Civil Law. Civil vem de escrita. Law, como nós dissemos já, lei. Então seria uma lei escrita. Essa lei escrita, digamos assim, é uma herança que tem fortes influências do direito romano. E o que ela vai pensar? Ela vai pensar de uma maneira contrária à que nós falamos até então. E como funciona isso? É como se fosse um pensamento do seguinte: olha, as pessoas precisam ser acostumadas com a lei e o costume da sociedade muda de acordo com as leis que vão sendo colocadas para que a sociedade siga. E aí, pensando assim, é só você fazer uma linha de raciocínio e pensar o seguinte: olha, se eu quero que as pessoas parem de beber enquanto elas estão dirigindo, eu não vou ensinar para elas pararem de beber, eu vou criar uma lei para que essa lei obrigue-os a parar de dirigir e assim eles vão criar o costume de não dirigir mais.
Diante do que eu te falei e diante do primeiro vídeo que nós assistimos, qual das duas filosofias você acha que o nosso Brasilzão aqui segue? O nosso Brasil é civil law. Nós, por essência, acreditamos que escrever uma lei vai mudar o costume das pessoas. E se a gente analisar isso um pouquinho mais a fundo, não que exista uma teoria certa e uma errada, porque as duas vão ter pontos positivos e negativos, bônus e ônus, mas muitas vezes a expectativa do brasileiro é que a lei vai mudar um costume. E a verdade é que na maioria das vezes um costume não vai ser mudado pela lei. E é aí que nascem os nossos problemas. Por quê? Porque muitas vezes se criam leis na expectativa de mudar costumes que não são alterados e continuam sendo feitos apesar da lei. E não poucas vezes chega-se ao ponto de revogar a lei, porque a lei não conseguiu completar a efetividade, porque o costume do povo brasileiro não muda. Obviamente, essa realidade está começando a mudar. E hoje, nós no Brasil, tanto se trabalha com uma teoria quanto com a outra. Nós também no Brasil, há muitos anos, e cada vez mais, temos produzido mais jurisprudências e essas jurisprudências têm virado leis mais efetivas. Porém, também temos leis que ainda não continuam sendo criadas com essa expectativa de mudanças. A verdade é que o direito e a história do direito, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, ela passa por influências. E como a sociedade muda, o direito também vai mudando o seu modo de pensar. Mas e aí, diante do que eu te falei, você acha mesmo que no Brasil as leis não funcionam ou na verdade são os nossos costumes que são muito difíceis de serem alterados? Eu te espero no próximo vídeo e te aguardo para nós continuarmos falando sobre a história do direito e as influências dos direitos ao redor do mundo aqui no Brasil. Um grande abraço e eu te espero na próxima.